E aí, como é que você tá? Tudo bem por aí? Resolvi parar o carro aqui em um lugar que eu gosto aqui perto da minha casa. Tava passando aqui, resolvi parar e resolvi gravar esse vídeo aqui pra gente ter uma conversa hoje muito importante. Óbvio, né? Se eu parei pra gravar isso é porque é um assunto que eu considero importante e você vai considerar também. Fica comigo até o final que você vai entender. Hoje eu quero falar com você sobre um dos assuntos que mais afeta muitas pessoas hoje, que é o que? Sobre ansiedade. Antes de eu começar a falar o que eu quero te falar, vale deixar claro que eu não sou um profissional da área de saúde, mas devido a tantas coisas que eu tenho visto, ouvido nos últimos tempos, nos últimos dias, tanto de profissional da área da saúde, na internet. Então esse vídeo se faz muito necessário o papo que eu vou ter com você aqui agora. Mesmo não sendo um profissional da área de saúde, devido, como eu acabei de falar, vários profissionais que eu tenho visto da área de saúde falando coisas, profissionais que não são da área de saúde também, tanto no mundo off, no mundo online. Então esse papo que eu quero ter com você é muito importante. E é um papo de amigos, sabe? Um papo de pessoas mais próximas e que se entendem. Sem querer ser técnico, mas sendo bem rápido no que eu vou falar, e se faz necessário para eu poder criar um contexto do que eu vou te falar, o que é a definição de ansiedade? A palavra ansiedade, o que ela significa? É um grande mal-estar físico e psíquico, uma agonia, uma aflição, um desejo impaciente por alguma coisa. E se a gente pensar também, a ansiedade, ela é o excesso de futuro. É a pessoa que já está presa lá no futuro. Como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser minha renda? Casamento, filhos, casa, carro. A pessoa está presa já lá no futuro, querendo controlar o futuro, sendo que a gente não controla nada. E a depressão, ela é o excesso de passado. É aquela pessoa que teve algum trauma, alguma coisa no passado, mas é a pessoa que fica trazendo o passado que não foi tão bom. Ela fica arrastando aquilo pro presente. É como se fosse uma mala cheia de coisas que ela acha que ela deveria ter feito diferente, que ela poderia ter feito diferente, que ela não deveria ter errado no que ela errou. Aí essa pessoa ela fica trazendo o passado que não foi tão bom, mágoas, traumas, enfim, o que for, luto, fica trazendo de lá do passado pro presente. Isso é depressão. Mas hoje que a gente vai falar sobre ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. É a pessoa que quer saber como que vai estar a vida, que a vida deve ser assim, assim, assado lá na frente. E daí isso causa uma ansiedade generalizada na pessoa, porque ela quer controlar o que ninguém controla e que não tem como a gente saber. Óbvio que a gente tem que fazer o que precisa ser feito, a gente tem um objetivo principal lá atrás, lá no futuro, tem um objetivo de alcançar tal coisa. Então a gente vai criar um plano para aquilo e vai ter bullet points, são metas dentro de um plano para tentar alcançar aquele objetivo. Mas se a pessoa for muito rígida e cada vez que ela não alcançar um objetivo, vai ficar triste, óbvio que todo mundo fica, mas se não tiver um controle sobre isso, acaba estragando a vida como um todo e de todo mundo ao redor. Então, a ansiedade é excesso de futuro. Se você parar e pensar, tem muitas pessoas que contam, todo mundo conta uma história dentro da própria cabeça, todo mundo. 100% das pessoas. Só que algumas pessoas, o que elas fazem? Elas contam histórias para elas mesmas dentro da cabeça, histórias dramáticas, por exemplo, que a minha vida era para estar assim, eu era para estar já com emprego tal e não tô, eu era para estar com a renda tal e não tô, eu era para estar casado e não tô, e minhas amigas estão, meus amigos estão, e era para estar assim, assim, assado. Então a pessoa conta várias histórias na mente dela e de forma até inconsciente ou até mesmo consciente, ela compara essas histórias que ela conta para ela de como a vida dela deveria estar e ela compara como a vida realmente está. E essa diferença do que ela conta, das histórias que ela conta para ela, de como a vida deveria estar, comparado à realidade da vida atual, essa diferença da história criada, ilusória, para a vida como está, essa diferença, isso causa um sofrimento gigantesco. E uma ansiedade generalizada. Então, por que eu tô te falando isso tudo? Por que eu queria bater esse papo com você? Hoje apareceu um vídeo para mim de um cara muito grande no digital. Eu não vou falar o nome porque a ideia aqui não é expor ninguém, é a gente conversar e entender sobre isso que a gente está falando. Apareceu um vídeo de um cara muito grande hoje no digital, aonde uma seguidora dele fazia uma pergunta seguinte: até onde eu devo suportar minha família? Tinha acontecido alguma coisa lá, enfim. Até onde eu devo suportar minha família, aceitar minha família? E daí esse cara era um rios,
ele foi falar assim, você não deve suportar nada. Você não deve suportar nada que você não queira. Aí eu falei, perfeito. Você não deve suportar nada. No mesmo momento que eu escutei ele falando isso nesse vídeo, me veio o que Deus orienta. Pegue a sua cruz, se quer me seguir, pegue a sua cruz e venha. Entendo o que eu estou dizendo, não estou falando sobre algo abusivo, um relacionamento abusivo, uma família abusiva, mas também tem que ter cuidado porque tudo hoje é abusivo e tóxico. Você está entendendo? Não estou falando sobre o relacionamento que o cara e a mulher, sei lá, ele tem agressão física, os dois. Não é sobre isso que eu estou falando e você está entendendo. Então, mas você não deve aceitar nada. Aí, ao mesmo tempo, veio à minha mente o que Deus orienta. E por incrível que pareça, esse vídeo desse cara tinha mais de 3.000 curtidas, mais de 1.000 e pouco, tinha quase, sei lá, 1.000 e poucos compartilhamentos. E daí, na maioria das vezes, eu vou aproveitar aqui para fazer um parêntese, não é sobre isso que eu vou falar, mas esse parêntese vai ser importante. Na maioria das vezes, o ser humano ele não quer ter uma vida melhor. Entenda o que eu tô te falando. Na maioria das vezes, o ser humano não quer ter uma vida melhor, ele quer ter uma vida mais fácil. Ele até quer ter uma vida melhor, mas desde que isso não dê muito trabalho a ele, não cause sofrimento e dor no que ele vai ter que fazer para ter uma vida melhor. Se doer e for dar trabalho e sofrimento, ele prefere ter uma vida mais fácil do que uma vida melhor. Como já dizia, tem um autor de um livro que é muito famoso, que ele diz o seguinte: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajem seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e o ajudem a tirar pedras nos seus inimigos. Então, isso é muito doido. As pessoas não querem ter uma vida melhor na maioria das vezes, elas querem ter uma vida mais fácil. Elas querem alguém que farão por elas, que encorajem elas nos sonhos delas, que justifiquem os fracassos dela. O que eu tô querendo te dizer? Esse vídeo tinha tanta curtida e tanto compartilhamento que tem uma pancada de gente que concorda com aquilo ali, a visão de mundo dela. Mas cabe a gente ser racional, isso são formas de enxergar o mundo. O que Deus orienta a gente? É de fato que a gente não deve suportar nada? Ou que a vida de fato é servir, ser útil, carregar sua cruz em prol do outro, do próximo, da sua família. E o porquê que eu entrei nesse ponto? Eu já tive três amigos que se consultando com psicólogos, conversando sobre o casamento, que não estava indo muito bem e tudo mais. Resumo da história. 3 amigos distintos, os psicólogos orientaram esses meus amigos a separar, a se divorciar, porque não estavam tão felizes. O relacionamento tinha dado uma desgastada, como se fosse achar uma outra pessoa e fosse ser maravilhoso e que isso não ia ter altos e baixos ao longo da vida. Volto a dizer, não estou falando sobre algo, é um relacionamento que tem agressão, não é nada disso. Agora, achar que sua vida vai ser perfeita e abrir mão de algo, de um trabalho, né, que seja lícito por conta de uma dificuldade, abrir mão da sua família, do seu relacionamento por conta de uma dificuldade. E o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje em dia, a internet deu voz a todo mundo. Todo mundo. Só que cabe você saber de fato quem você deve escutar ou não. Porque a ansiedade, tem muita gente que fala assim, eu estou ansioso porque eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não é só isso que causa ansiedade. O excesso de oportunidade, o excesso de vozes, isso também causa ansiedade. E se você parar e pensar, igual o exemplo desse que eu te dei desse cara, ele estava falando que a pessoa não deveria fazer tal coisa. E daqui a pouco você está na internet e você vai ver outro falando que você deveria fazer exatamente o contrário. Isso de diversos assuntos. Sobre investimento. Vai ter um cara que vai falar, você tem que ir por aqui. Vai aparecer outro vídeo em seguida, que outro cara vai falar o seguinte, você tem que ir pelo outro caminho. Então, o ser humano por si só, se ele não tiver um controle mental, emocional e comportamental muito bom, isso já cria ansiedade. Ainda mais o excesso de vozes que existem hoje, porque muito se fala sobre ambiente tóxico. Você não deve ficar num ambiente tóxico. Mas qual ambiente que você tem ficado na internet? Quantas vozes você tem ouvido e que isso acaba gerando um desconforto, uma ansiedade generalizada em você e você passa a acreditar que sua vida não está da forma que deveria estar, porque você está vendo uma blogueira que está fazendo uma viagem maravilhosa com o marido, com 2 filhos, você queria ser casado e ainda não é, não consegue viajar, não tem aquele carro que você ainda sonha, e você fala assim, cara, minha vida tá uma merda.
Então, o que eu estou querendo dizer para a gente finalizar esse vídeo? A ansiedade ela é excesso de futuro. Óbvio que você tem que ter um objetivo, traçar um plano e tentar seguir e chegar lá. E é isso que move a gente, que dá ânimo para a gente continuar vivendo e correndo atrás do que a gente sonha. Só que cuidado com quem você vai escutar. Volto a dizer, não estou falando bem, mal de profissional de psicologia, terapeuta. Como todas as profissões, existem bons e existem ruins. Mas se eu pudesse te dar um conselho, se você fosse se tratar, se consultar num profissional, tanto psicologia, terapeuta, veja se a visão de mundo dessa pessoa, os valores dessa pessoa, a fé que ela tem, o que ela acredita é a mesma coisa que você acredita ou não. Porque existem profissões que o viés político dessa pessoa e o viés religioso dessa pessoa não interfere tanto na vida de quem ela vai atender. Mas existem profissões que a forma que ela enxerga o mundo, a forma que ela enxerga a vida, o viés político que ela tem, o viés religioso que ela tem, interfere diretamente no atendimento que ela vai dar ao paciente que ela vai atender. Por mais que a gente saiba que isso não é correto, mas por trás daquele profissional existe um ser humano que teve experiências boas e ruins ao longo da vida. E ser humano com traumas, com crenças, com experiências ao longo da vida, com a forma que ela foi criada, que ela viu, ouviu e viveu ao longo da vida dela. Então, muito cuidado quando você for escutar alguém, seja um amigo, um parente, um profissional que for te atender, dependendo da profissão, né, igual que a gente está falando, porque se esse profissional tiver um viés político, um viés religioso, diferente do que o que você crê, ele pode estar te orientando de uma coisa não da forma correta. E o pior de tudo, quem vai carregar as consequências das suas atitudes, quem vai carregar a sua cruz, vai ser só você. Esse profissional não vai depois lá carregar o peso junto com você, as consequências das suas atitudes. Então esse papo era muito importante hoje, porque a ansiedade é uma das coisas que vem mais afetando a vida de todos os seres humanos, né? Então a ansiedade é excesso de futuro e a ansiedade são as histórias dramáticas, as criações que todo mundo tem na sua própria cabeça, porque todo mundo vive a história que conta para si mesmo, só que algumas pessoas têm histórias e não conseguem ter o controle sobre essas histórias, e ela pega a história que ela conta para ela, por exemplo, eu já queria que minha vida tivesse assim e não tá, eu queria estar assim e não tô, e parará. Aí ela pega essas histórias que ela conta que como ela gostaria que a vida tivesse e não tá, e ela compara com a vida real, e isso causa ansiedade danada. E o excesso de vozes também que você tem escutado. Quando você for pedir opinião, muito cuidado. Vai escutar a opinião de uma amiga, mas a sua amiga, ela também é cheia de crença, cheia de trauma, cheia de experiência. Então eu sei que é uma confusão isso agora que eu acabei de falar, mas a melhor coisa que você pode fazer por você é o seguinte: Deus é a única pessoa isenta de trauma, isenta de crença. E ali na Bíblia fala sobre todos os assuntos da vida. E ele é uma pessoa que não tem viés político, religioso, não tem trauma, não tem crença. Então eu, no seu lugar, se eu pudesse dar um conselho, se precisar recorrer a um profissional da área de saúde, que for, óbvio, recorra, não estou falando sobre isso. Você já entendeu, mas escolhe um que tem a mesma visão de mundo que você, os mesmos valores, dependendo do profissional, né? Viés político, religioso, mas escuta Deus, escuta o seu coração também, o que te causa paz. Só cuidado também para não usar álibis, coisas mentirosas para justificar talvez uma atitude sua não tão justa. Seja justo, seja íntegro, mas cuidado com quem você vai ouvir. Ainda mais no mundo, na geração que nunca se viu tanta ansiedade quanto a gente está se vendo hoje. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo.